Tá começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora continuar a saga Desatando Nós, galera. Vamos para o capítulo 12, Terror, beleza? Vamos começar firme e forte aqui. Vamos ver se esse capítulo tá bacana. O capítulo 11 foi um capítulo interessante, nos apresentou ali alguns cavaleiros... Alguns não, né? Todos os Cavaleiros de Ouro. Teve a reunião deles ali, foi uma reunião interessante, que eu gostei de certos pontos e não gostei de outros, né? Depois, no fim da obra, a gente pode, depois que o Vincent finalizar o arco aqui, a gente pode fazer um resumo dos pontos fortes que a gente gostou, os que não gostou e conversar legalzinho. Então, vamos lá, galera. Capítulo 12. Terror. Um jovem de armadura esverdeada escalava uma íngreme parede de pedra bege. Esta, a cada toque, esfarelava-se, deixando o cavaleiro com poeira nas mãos e frustração no semblante. Já alcançava metade do trajeto e as gotas de suor lavavam seu rosto. Para um cavaleiro, tinha mais dificuldades do que o esperado. Droga! O que diabos é esse lugar? No movimento em falso, a quina onde se apoiava desintegrou. Sua garganta gritou e seu corpo veio abaixo. Como ajuda divina, uma mão apareceu dos céus e se estendeu para o rapaz agarrar. Cuidado, Mir! Iro estava debruçado na protuberância de pedra logo acima e ajudava o companheiro a chegar ao seu patamar. Por que eu sinto que a Jade está usando essa missão como desculpa para nos dar mais lições? Com as mãos no joelho, recuperava o fôlego. Mir de Lobo, cavaleiro de bronze, também era discípulo da Amazona de Libra. Porque ela provavelmente tá. Metros e mais metros acima dos dois, a Dourada acenava no topo da escalada. Qual o problema? Não me diga que estão ficando com medo de altura. Andem logo! Fazia uma concha com as mãos, amplificando sua voz. Atingindo o pico da montanha, Iro e o colega se depararam com um mar de estruturas devastadas pelo tempo. Estavam próximos à fronteira com a Bulgária e as ruínas de uma antiga cidade se estendiam por quilômetros. Aqui é a Trácia, disse Mir estupefato. Estamos nela há algum tempo, garoto. É uma região grande. O que buscamos está aqui em algum lugar. Jade começou a caminhada com os pupilos logo atrás. E o que estamos procurando? Provavelmente algum templo. Iro olhava distraído para as construções erodidas através dos séculos. Vai ser difícil reconhecer um templo aqui. Tá tudo destruído. Mir chutou uma pedrinha. Cuidado com o que pensam. Jade virou a cabeça e olhou com o canto dos olhos. Esqueçam o que os olhos enxergam. Vejam com seus cosmos. Ver com o cosmo? Essa é algum tipo de nova técnica que temos que aprender? É para isso que a gente está aqui? Enquanto Mir reclamava, Iro se lembrou do Monte Helicon e de como sentiu aquela presença assustadora que lhe chamou a atenção. Também recordou a interação com Safira de Virgem, a dourada que se comunicou com ele puramente através do cosmo. Parou em frente ao que um dia teria sido um casebre. Seu teto há muito tempo não existia. Algumas paredes haviam sido apagadas da existência. As poucas que restavam não tinham cara de que durariam muito. Esse aqui é o 12. Eu tava comentando, eu fiz o resumo do 11 e esse aqui é o 12, tá, Dev? A Jade tá sendo debochada e realmente aqui, ó, lembramos o nome da Cavaleira de Virgem, né? Safira, beleza? Safira, nome da Amazona de Virgem, ou Cavaleira de Virgem, Cavaleiro de Virgem, sei lá, tá? E aqui a gente pode ver que a Jade realmente está aproveitando essa missão para dar alguns ensinamentos para eles, técnicas. A gente vê aqui que o Iro tá lembrando da luta dele lá do Monte Helicon, quando ele sentiu a presença daquele inimigo muito brabo que eles enfrentaram lá. E também lembrou da conversa, né, que ele teve com a Cavaleira de Virgem. E daí ele tá tendo uma noção aqui do que vai acontecer, tá? Eu vou
Vou continuar aqui, daí a gente já para mais um pouquinho, que tem mais algumas coisas para eu falar. Mas vamos continuar aqui. Encostou na construção e fechou os olhos. Foi como se tivesse sido transportado para outra dimensão. As construções ganhavam vida, as ruas, cor. Como um fantasma que observa os vivos, Hiro acompanhava o vai e vem de moradores numa época longínqua. Viu as pessoas que um dia passaram por ali, como eram suas vidas, suas rotinas, para onde foram, por quê. O movimento naquela cidade era vibrante, estava imerso num mundo desconhecido como num sonho vívido através do cosmos. Isso daqui é uma coisa que eu achei muito interessante, achei muito legal essa ideia de eles meio que conseguirem ver os resquícios, os fantasmas do tempo, quando eles concentram e sentem o cosmo, né, em certos lugares. Aqui mesmo, como é um lugar que provavelmente tinha um templo de Ares, o cosmo ali é muito forte. Então, por isso que eles conseguem sentir isso. Eu posso estar enganado, minha memória pode estar falhando, mas se eu não me engano, teve alguma coisa parecida com isso no Lost Canvas, ou pode ser que nisso que eu vou explicar para vocês agora, tenha sido um flashback no Lost Canvas, mas é que na minha cabeça tá parecendo um pouco com isso daqui. Que é quando o Tenma, a Yuzuriha e o Yato, eles estão indo, não lembro para onde, mas eles passam numas construções destruídas, e ali a Yuzuriha meio que conta um pouco da história da Yuzuriha. E quando conta esse pouco da história da Yuzuriha, é naquele lugar que eles estão, meio que a casa que está destruída, ela meio que volta a ser nova, porque tá mostrando a Yuzuriha pequena. Então, tipo, eu acho que era um flashback mesmo. Mas isso daqui me lembra um pouquinho assim, teve um negocinho assim que me lembrou isso daqui um pouco. Então eu achei interessante a ideia do Vincent, do jeito que ele colocou aqui. Ele vai explicar mais um pouco, provavelmente aqui na frente, e daí eu posso comentar mais um pouco. Mas eu gostei da colocação aqui, o jeito que foi colocado, achei bem legal, tá? Achei se foi realmente essa referência ao Lost Canvas ou alguma outra obra aí, foi bem colocado aqui, foi bem legal, tá? O Rodrigo falou que lembra alguma coisa desse tipo que eu falei também, tal. Então pode ser que minha cabeça não esteja tão errada assim, tá, galera? E ele balbuciou abrindo os olhos. Sua mestra o encarava. Estava de volta aos tempos atuais. Percebeu? O que é esse lugar? É o que chamamos de anomalia do cosmos. Normalmente, templos, altares e estátuas com uma relação próxima a alguma figura de cosmo poderoso como um deus, retém uma parcela de sua energia. Vocês sentiram uma dificuldade maior do que deveriam nessa escalada, não foi? Sim, Mir respondeu num estalo. Esses lugares costumam possuir barreiras que tornam a queima do cosmo mais difícil. Mas não estamos num templo? Hiro estava confuso. Quer dizer que... Não estávamos procurando um templo. Jade cruzou os braços. E sim, uma cidade. Pera! Deu um passo para trás. Essa cidade inteira? Um local de adoração de Ares? Apavorado, o jovem desandou a falar. Como isso é possível? Ele não é um deus sanguinário? Calma, Mir. Mesmo com um péssimo pressentimento, Hiro tentava acalmar o amigo. Deve ter alguma explicação, né, Jade? A dourada permaneceu pensativa. Nós não sabemos muita coisa sobre o deus da guerra. A única guerra santa que foi travada contra ele foi há muitos anos atrás. Então praticamente não temos nenhum registro sobre. A mitologia não é particularmente gentil com ele também. Então nunca foi um deus muito cultuado. Ela fez uma pausa olhando para o horizonte, onde seus olhos alcançavam via ruínas. Tem um porém. A maioria de suas lendas mencionam fundações de cidades. Assim como Atena, ele tinha esse costume, o que resultava numa rivalidade entre os dois. Depois dela fundar Atenas, resolveu copiá-la. Pelo visto, estamos em uma destas cidades. Hiro olhava as construções, absorvendo a história que sua mestra contou enquanto Mir coçava o braço nervoso. A ficha dos jovens caiu naquele momento. Estavam lidando com um deus bastante real.
Era a primeira missão de campo do Cavaleiro de Bronze e ele sabia que não tinha poder para enfrentar um adversário tão poderoso. Contrastando com a sua empolgação de conhecer um lugar novo e de tanta importância, a preocupação começava a abalá-lo. Vamos! Jade os guiou cidade adentro e procuraram a esmo por alguns quarteirões por qualquer pista de Ares. Quando Hiro bufou e ensaiou uma reclamação, sentiu o mesmo cosmo poderoso e aterrorizante do Monte Helicon. Não estava mais fraco, apenas difícil de reconhecer. O jovem se perguntou por que não o havia identificado antes. Seria o efeito da tal anomalia do cosmo? Aproximava-se em alta velocidade. Jade também notou. Com seus sentidos aguçados, empurrou os pupilos no último segundo e bloqueou com seu escudo dourado o golpe que vinha de cima. O impacto dispersou ondas negras que só não atingiram os dois jovens graças à astúcia da dourada. Ora, ora! E não é que vocês vieram? E trouxeram apenas uma dourada consigo? Tolos! Hiro conseguiu vê-lo melhor dessa vez. Devia ser tão jovem quanto ele. Era forte, tinha cabelos prateados, um semblante sanguinário e uma armadura pesada, vermelha como sangue. Ó, vou colocar na tela aqui, tá? O personagem. Ele tá aqui, ele tá com uma carinha de assustada porque é a capa aqui de baixo, tá? É a capa do capítulo e vocês já vão entender por que ele tá com a carinha assustada assim, tá? Mas esse é o personagem. Puta, a armadura desse personagem eu gostei demais, velho. Achei ele muito bonito. Mas, de novo, cadê o elmo, cara? Eu queria ver o elmo dele, mano. Ele com elmo, pá. Queria ver, assim, tipo, tudo bem, tá ali os cabelos e tudo mais. Eu queria ver o elmo dele, velho. Eu ainda não tive essa sensaçãozinha, esse gostinho de ver o cara com elmo pra saber como que ele é. Mas a armadura, a sombra, os desenhos, tá muito legal, velho. Tá muito legal, tá muito bonito esse personagem, esse inimigo, tá? Como sabia que vinhamos? Jade tinha enorme dificuldade em manter o ataque bloqueado. O punho do rapaz pulsava, emanando uma aura negra que lentamente empurrava seu escudo para trás. Não era um inimigo normal. Vocês, mortais, são muito ignorantes mesmo, soltou uma gargalhada. Mortais? Será que estavam na presença do próprio Ares? Jade estava em apuros, era dominada e recuava. Antes mesmo de Hiro pensar em atacar, Mir tomou o protagonismo para si e agiu. Uivo mortal! Com a força de 100 lobos, o jovem rasgou os céus com suas garras. Seu cosmo manipulava o ar, transformando o ataque em correntes finas e cortantes de vento. Na velocidade do som, Mir golpeava o ar centenas de vezes por segundo, cada vez lançando rajadas afiadas que cortavam até diamante. Como uma besta enfurecida, o jovem se recusava a parar. O homem, inabalado pelos esforços do garoto, resolveu dar um basta. Com um movimento da sua mão, repeliu os ataques com uma onda de choque que arrastou os cavaleiros por vários metros. O inimigo deu um salto para atacar os jovens, mas Jade não o deixou se aproximar, perseguindo-o. Lançou uma cotovelada na velocidade da luz, que o homem desviou apenas com a cabeça. O golpe transformou seu sorriso em irritação. Muito atrevidos! Muito atrevidos! O cosmo aterrorizante se espalhou e junto com ele as sombras tomaram lugar, pintando a paisagem de um preto profundo. Estavam agora em seus domínios, onde a luz não existia. Um medo avassalador tomou conta de Hiro e Mir. Naquela escuridão, seria uma tarefa quase impossível derrotar o inimigo. Enxergar com o cosmo, murmurou Mir. Concentrou-se e, sentindo as vibrações de energia dos outros, conseguiu ver suas silhuetas. Formas etéreas pulsando com energia vital dentro deles. Jade emanava um verde alegre e intenso, enquanto o rapaz era pura maldade. Hiro observou o colega e fez o mesmo. O breu não os incomodava mais. Sabiam que Jade não teria problemas em identificar o homem em meio às trevas. Vou perguntar apenas uma vez. Quem é você e o que você faz nesse lugar?
Uma sensação terrível invadiu o coração dos cavaleiros. Com seu sorriso maníaco se alongando, ergueu seu punho e correu seus olhos lentamente dela, para Hiro e então para Mir. Eu sou... Nenhum dos presentes viu um movimento de seu punho e um impacto seco no chão. O terror! Ao lado dos pés de Jade, jazia a cabeça do cavaleiro de lobo, decapitada pelas próprias mãos do homem. Fitava a... Aqui eu fiquei triste, cara. Fitava a Amazona com seus olhos sem vida. Mir! Hiro gritou com seus olhos esbugalhados. A dourada não teve tempo de chorar nem de gritar. Avançou contra o terror, instintivamente, para proteger seu outro pupilo vivo antes que atacasse novamente. Com seu escudo em riste, chocou-o contra seu peito, atordoando-o por um segundo. Tomada pela raiva, acertou em cheio uma cabeçada num estrondo dourado que balançou a terra. O homem não se abalou. Com seus corpos próximos, olhou-o com um sorriso satânico e atacou. Seu punho envolvendo-se em sombras e ignorou a armadura de Libra, atravessando sua barriga e emergindo das costas da Amazona. Vocês precisam ser menos desaforados, humanos. E isso é para aprenderem. Ele cochichou em seu ouvido. Retirou seu braço banhado no sangue da dourada que desabou no chão. Hiro em choque estava ajoelhado. Sua expressão de horror não renunciava. Paralisado, mal conseguia enxergar um palmo à sua frente, mas sabia que estava vindo para pegá-lo. Galera, só falando aqui pra vocês, tá? No capítulo 10, eu falei que podia morrer alguém, talvez o Mir. Só que eu não tinha lido o capítulo ainda, tá? Eu não tinha lido o capítulo ainda, de verdade. Eu acertei na cagada. Quando eu li isso daqui, eu assustei. Eu falei, puta, acertei, mano. Puta, cara do céu. E... legal. Era o que eu queria. Era o que eu estava esperando. Personagens se perderem no meio do caminho e a gente ter uma sensação de medo de perder os próximos personagens. Então aí fica mais profundo, fica mais interessante, porque conforme os outros cavaleiros vão para as missões, você vai ficar apreensivo, porque querendo ou não, a gente já se apegou a vários personagens aqui. Conforme a gente vai lendo, a gente já tem os nossos favoritos. Quem puder, manda pra gente lá no direct, lá no Instagram, @podcastcavaleiros do Zodíaco. Manda lá pra gente qual que é o personagem que vocês gostam e por quê. Aí vocês interagem com a gente ali, já dá essa moral pra gente também. E depois a gente vai ficar sabendo qual personagens que vocês gostam, qual que vocês pensam, sei lá, talvez, que pode morrer numa próxima missão. Mas de verdade, eu não tava esperando. E essa luta aqui, ali ele falando, tipo, a cabeça cortada, o sangue no chão, o sangue aparecendo. Mano, aí isso vem mais do lado do mangá. Porque é claro que no Cavaleiros tem sangue, mas no Cavaleiros, tirando ali que perde um braço, fura um olho, né? Nunca a gente teve uma cabeça cortada, que eu lembre, né? Então no mangá a gente já teve algumas coisas mais sanguinolentas assim. E é bem legal, Esse capítulo aqui tá bem bacana, tá, galera? Tá, tô gostando bastante. Então, vamos seguindo? Drigo falou aqui, ó, antes de seguir, não superarei a morte do Mir, mas dá pra entender, era de bronze. Olha lá, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Ao contrário do seu encontro no templo do Monte Helicon, dessa vez o indivíduo estava decidido a eliminá-lo. Ninguém viria ao seu resgate. Era uma presa fácil. Com a barreira do cosmo e a presença sobrenatural daquele homem, seus nervos estavam em frangalhos. O inimigo se aproximou e segurou o jovem pelos seus cabelos loiros, forçando-o a olhá-lo. Encostou a mão em seu pescoço, prestes a dar o golpe fatal. Quero que lembre para a eternidade do terror que tirou sua vida. Seu olhar embaçado revelava o vulto do homem em meio à escuridão. O corpo inteiro tremia. A mera presença do indivíduo era o suficiente para esvaziar seu peito de qualquer esperança.
Então Hiro sentiu algo em suas mãos. Apoiadas no chão, tocavam a grama úmida. Sangue. Hiro ferveu de ódio. Como poderia parar de lutar ali, com seu amigo assassinado e sua mestra gravemente ferida? Precisava fazer o desgraçado pagar. Seu cosmo explodiu tão forte repentinamente que o indivíduo queimou a mão, apenas por estar em contato com sua pele. Desgraçado! Que seu corpo queime para sempre no inferno! Sua voz gutural ecoou pelas sombras. Seu cosmo alaranjado iluminou a escuridão como uma grande tocha de esperança. Sem saber de onde tirou forças, ergueu-se, aplicando-lhe um soco bem na boca. Punhos vulcânico! Inspirado pelos seus sonhos e revisitando sua técnica de quebrar rochas nos treinamentos, concentrou todo o seu cosmo no punho. O soco de Hiro carregava toda a energia flamejante dentro de si e explodia com a força de um vulcão em erupção. As chamas arderam no corpo do homem e ele foi lançado ao alto. Apesar de tudo, aterrissou de pé como se tivesse levado somente um leve empurrão. Seu rosto se distorceu em desprezo. Já não tenho mais tempo a perder com vocês. Receba toda a força da minha técnica. O corpo de terror passou a se envolver em sombras e seu cosmo, que já era assustadoramente grande, se expandia cada vez mais. Um brilho esverdeado, porém, iluminou o local e fez a energia sinistra que havia acumulado se esvair. Erguendo-se novamente, Jade se recusava a ser derrotada. As lágrimas, por outro lado, teimavam em escorrer. Me diga, terror! O cosmo da dourada eclipsou o do indivíduo. Por um momento, Hiro sentiu como se fosse ainda mais grandioso que o do oponente. Você já ouviu falar do punho de Libra? Junto com sua voz, o cosmo de Libra fez surgir um universo na escuridão, trazendo consigo o sistema solar e em seguida a Terra. Hiro se viu flutuando com as estrelas. Estavam entre o Sol e o grande planeta azul. O homem franziu a testa. Era como conheciam o equinócio na antiguidade. O Sol coincidia com a constelação de Libra nesse exato momento. O que é isso? Agora? Uma aula de história? Ele rugiu. Algumas civilizações, inclusive, acreditavam que era uma época de se arrepender de seus pecados. Abriu os braços. O sol ressonava e coloria-se com o verde de seu cosmo. Agora é a sua vez. Arrependa-se. Julgamento do equinócio. Partindo do astro, os raios incidentes se uniram e se transformaram em um único feixe de luz. Guiado e intensificado pelo cosmo de Libra, o ataque colidiu com o indivíduo. Hiro ficou boquiaberto com a imensidão de seu golpe. Empurrado para trás, foi a primeira vez que o homem esteve em desvantagem. Sua armadura e seu corpo, porém, estavam intactos. O universo sumiu e a penumbra recaiu sobre a luz. Jade, por sua vez, estava em maus bocados. Pelas frestas da armadura, o sangue da guerreira escorria. Ao usar sua técnica, agravou o ferimento no abdômen. Mas a morte de Mir era o suficiente para que continuasse atacando. Empunhou uma das espadas de Libra. Fora de si, girava ferozmente. Cada golpe errava o homem esquivo por pouco e espalhava estrelas pelos ares. Sua armadura possuía 12 armas, uma para cada cavaleiro de ouro. Antes proibidas, cabia agora à Amazona de Libra decidir quando elas eram necessárias. Graças a Panos. Jade fazia jus ao título de detentora da armadura, dominava-as com maestria. Quando o indivíduo tentou se afastar num pulo, ela largou a espada e puxou das costas a lança dourada. Com a arma apropriada para o combate à distância, atacou com força e acertou no peito, abrindo uma pequena rachadura em seu traje. Ele sentiu. Confuso com a mudança de arma, abandonou o plano de se afastar e voltou a encurtar a distância.
envolvia seus 2 punhos com sombras, sedento pela cabeça da Amazona. Jade bateu o pé no chão e de sua panturrilha uma tonfa dourada saltou. Cara do céu, essa parte tá muito massa, velho. Tá muito massa mesmo. Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu mostrar a Jade pra vocês. A Jade ali pra vocês verem. Aqui foi a hora do momento que ela deu o ataque ali do equinócio, tá? Muito bom. O jeito que tá sendo descrito aqui tá muito empolgante, muito animado, tá muito legal mesmo, tá? Você vê que o inimigo, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Eu não sei o que ele pode ser. Se ele é algum tipo de... Sabe, porque a gente não vê os Cavaleiros de Ouro tendo tanta dificuldade assim nas lutas. Quando a gente já viu eles lutando. Eu posso dizer assim que tá fresco na memória, porque a gente fez o episódio comentado lá do filme do Abel, né? Acho que é os Guerreiros do Armagedon. Ali, os Cavaleiros de Ouro, eles têm muita dificuldade contra os anjos, né? Então eu acho assim que ele deve ser algum tipo... Talvez esse terror seja algum tipo de divindade, algum tipo de semideus, ou um deus menor, não sei. Porque a Jade tá tendo muita dificuldade com ele, ela tá usando tudo que ela tem, e realmente o máximo que ela conseguiu fazer foi tipo um buraco na armadura dele. E tipo, o Iro deu um golpe nele, ele nem sentiu, sabe? Então, sei lá, esse terror ele deve ser algum... Tipo, ele vai ser um personagem provavelmente muito importante aí na trama, né? Já tá sendo importante. Mas aqui você vê muito legal a descrição de tipo o sangue escorrendo da armadura. Você vê que a Jade, no mesmo momento que ela tá putaça da vida ali, tá chorando, tipo, ela tá tentando se controlar, mas ela tá chorando e lutando ao mesmo tempo, querendo vingar a morte do Mir, porque... No Cavaleiro a gente tem essa parte que os mestres, eles gostam muito dos seus pupilos, né? Claro que, tipo, com certeza, né? Querendo ou não, você tendo uma criação com o mestre, né? Você vê que eles crescem com o mestre ensina muita coisa, então eles são meio que filhos, né? Os pupilos são meio que filhos. São meio que filhos dele, né? O Drigo chorando no chat aqui por causa do Mir. Então, tipo... Eu tô conseguindo sentir o sentimento da Jade. E ao mesmo tempo a gente tá conseguindo ver a destreza dela, as habilidades dela em combate. E também achei bem legal essa ideia do Vincent de ter colocado que a armadura de Libra, todo mundo sabe que ela tem as 12 armaduras lá, uma para cada Cavaleiro de Ouro, né? E a única pessoa que antigamente podia liberar para poder usar essas armas, ou era a própria Athena ou o Grande Mestre, né? Então a Libra não podia usar essa armadura, as armas, independente do que acontecesse, a não ser que fosse liberado. Agora, hoje em dia, o Panos, né, como sendo aí um grande mestre pra frente, né, um grande mestre aí que tá modificando muita coisa no santuário, que a gente já viu desde o começo, né, tá sendo a revolução aí no santuário, né, ele falou pra ela, use na hora que você achar que é necessário. Então isso é bem legal também, que a própria Jade tem ali essa oportunidade de usar, ela vê as armas. A gente viu pouco dessas armas, né, na própria obra do Cavaleiros, mas pelo pouco que a gente viu, essas armas são muito poderosas, né? Independente de quem tá empunhando elas são muito poderosas. Beleza, Dev? Vai lá, mano. Bom trabalho pra você, obrigado aí. E que nem eu falei, se interessou, ouve os outros lá e depois quando esse aqui for pro ar, ouve lá também, tá? Beleza? Mas obrigado pela presença aí, obrigado por estar ouvindo aí e acompanhando, tá? Então, ó, é legal isso, que daí a própria Jade pode treinar com as armas, utilizar as armas e saber como que tudo, o momento exato dela poder usar, e aqui ela resolveu usar porque tá vendo que o inimigo é muito poderoso, que só com os golpes de Rajada de Cosmo, com os poderes dela em si, ela não ia dar conta, e ela impunha as armas para poder atacar ele com mais afinco, com mais força, para tentar realmente causar um dano e derrotar o inimigo, tá? Aí o Drigo aqui, ó, o Drigo completando aqui pra gente, ó, essa parte que é ataque, saem estrelas da espada,
Total referência à Casa de Libra quando Shiryu vai quebrar o gelo do esquife que o Yoga tá. Eles falam o mesmo, que saem estrelas das armas. Sim, Drigo, sim. Perfeito, velho. Muito bom, muito bom. Você vai pagar pelo que fez com meus pupilos! Equipou-a e acertou mais um poderoso golpe. Dessa vez, ele caiu no chão. Virou-se e encarou Jade com tanto ódio que Hiro estremeceu e ele deu um passo para trás. Vagarosamente, levantou-se e falou com os lábios trêmulos. Tudo o que mais queria agora era usar toda a minha força em vocês dois, humanos nojentos. Mas isso vai ficar para outra hora. Meu tempo aqui se esgotou. Já tenho o artefato que vim buscar. Evaporou-se em trevas. A cor voltava a pintar a paisagem e os dois saíram da dimensão sem luz em que estavam. Seu retorno, porém, trazia consigo um lembrete terrível. O vermelho que tingia o chão com o sangue de Mir derrubou Jade de joelhos. Sua dor transbordava em lágrimas. Hiro cambaleou até ela, agachando-se ao seu lado. Nenhuma palavra surgiu. Apenas a abraçou em silêncio, o choro abruptamente surgindo em seu rosto. Permitiram-se sofrer o luto juntos. Mir, eu falhei com você. O jovem não conseguia consolar a dourada. A culpa por ter envolvido o pupilo naquela missão a assombraria. Vamos, disse num tom de voz sofrido. Enxugava as lágrimas com o indicador e afogava a dor no seu senso de dever. Bastante ferida, ela se levantou com dificuldade. Temos que nos apressar. Mas antes, preciso de um favor. Anos de treinamento intensivo não o prepararam para aquela que seria a tarefa mais difícil que a mestra já havia lhe pedido. Um túmulo improvisado. Aqui, galera, finalizou o capítulo, tá? Foi o final aí do capítulo 12, terror. Pobre Mir, também concordo, tadinho dele. Triste que ele foi na primeira missão dele ele acabou morrendo, né? Simplesmente isso. E pelas palavras do terror ali, né? A gente percebe que ele fala, eu queria acabar com vocês, humanos nojentos. Então ele não é humano. Ele não é humano, certeza. Ele é alguma coisa. Agora o que ele é eu não sei, né? Mas que nem, ó, vamos voltar aqui, ó, tirar a Jade da tela, mostrar o terror aqui pra vocês, né? Mostrar o Hiro também ali, ó, o Hiro com a armadura dele, o Hiro bonitinho. E vamos fazer aquela menção aqui, ó, ao Mir com a armadura também, tá aparecendo aí na tela pra vocês verem. Que dó, cara, do Mir. Mano, pior que é embaçado. O Cavaleiro de Lobo, no clássico, ele também não faz nada. Nada. E aqui, o Mir foi lá, andou, aprendeu mais algumas coisas ali, lançou um golpe, um ataque e num instante teve sua cabeça decepada, velho. A Jade não teve nem tempo de reagir, de tentar defender o golpe pra tentar ajudar. A Jade acabar ficando devastada aqui nesse episódio aqui, né? Não sei se ela pode ter sequelas mais pra frente desse golpe que ela tomou, né, na barriga. Pelo que a gente viu ali, o golpe atravessou a barriga dela, então ela tá com um furo na barriga. Só que ela é uma cavaleira de ouro, né? Então ela é resistente. Agora, se ela vai ter sequela, se ela vai sobreviver, o que vai acontecer com ela, só mais pra frente, né? Ó, o Rodrigo aqui, ó. Imagina, velho, você ver seu pupilo que você considera muito, conviveu e ensinou há anos, morrer assim na sua frente de uma forma brutal. Triste, deu, de verdade mesmo ali, passou uma emoçãozinha ali em mim. O coração chegou a dar um aperto ali a hora que falou que o Mir
tinha perdido a cabeça e o jeito que a Jade foi pra cima, chorando e tal. Nossa, mano, nossa senhora. Esse, de todas as lutas até agora, essa aqui foi a mais emocionante. Então, tipo, tá numa crescente, né? Ainda está numa crescente. Você viu a primeira luta lá, que foi a luta que eles tiveram pelas armaduras, uma lutinha mais tranquila, mais em paz, mais rápida. Depois a luta contra o escultor, que foi uma luta um pouco... Também foi uma luta breve, uma luta bem tranquila também, né? A do gigante já foi um pouquinho mais interessante, foi um pouquinho mais legal, foi um pouquinho mais estratégica ali, uns inimigos mais fortes, né? E nessa daqui foi muito boa, você vê ali que realmente os Cavaleiros de Bronze e o Hiro, né, que eu considero no nível de Cavaleiros de Prata, não tiveram nem o que fazer com esse terror e eles eram 3 cavaleiros, um de bronze, um de prata, um de ouro, não deram conta direito desse inimigo. Imagine o quão poderoso esse inimigo é e ele é um só, né? Provavelmente vão aparecer mais depois, porque ele deve, como ele tá tentando, que nem ele falou ali, né, que ele veio buscar o que ele queria ali, ele já buscou, que era uma das relíquias, né? Agora, quando ele ressuscitar o Ares, provavelmente, eu acho que eu acho que o Vincent vai ressuscitar o Ares aqui na história dele. Não é possível ele só, tipo, os caras ficar ali lutando e não ressuscitar. Eu acho que o Ares vai ressuscitar. E vai ter combate Athena e Ares, hein? Vai ter combate Athena e Ares. E vai ser um combate foda. Aí o Drigo falou aqui, ó, que foi de 0 a 100 rapidão, mano, né? O capítulo ali começou na moralzinha, a Jade dando uns ensinamentos ali, meio pá, você vendo o negócio ali do Cosmo, pá, tal, não sei o quê. E do nada o bicho veio. E começou o ribento, pá, né? A Guerra Santa vai ser sanguinária. Vai ser sanguinária e vai ser forte, hein? Vai ser forte. Aqui você já começa... Até o momento, você não via muito, tipo, você viu ali, um corte na perna, um machucadinho ali, um machucadinho aqui, uma queimadura ali, uma queimadura aqui. Mas agora você vê realmente aonde o Vincent talvez tenha potencial de chegar aí. Entregar uma coisa mais sanguinolenta, mais braba, mais forte aí pra gente se emocionar e chegar no ápice da história, né? Eu tô curioso pra saber como que vai terminar esse primeiro arco. Aí terminando esse primeiro arco, eu quero ver como que vai desenrolar os outros. E que nem, galera, sempre lembrando vocês, ao final do primeiro arco a gente vai fazer uma entrevista com o Vincent. Então a gente fazendo a entrevista com o Vincent, também falo pra vocês, quem tiver gostando da história, manda perguntas que vocês tenham lá no nosso direct do Instagram, @podcastcavaleirozodíaco. Mandem, ou se quiserem mandar no YouTube também, quando eu postar o vídeo lá no YouTube, manda nos comentários do YouTube, que eu deixo lá e eu marco aqui a pergunta e faço pro Vincent. Mas uma das perguntas que eu vou fazer pro Vincent, se ele tem uma história toda fechada na cabeça, ou se ele tá criando de acordo conforme ele vai indo, né? Conforme, tipo, criei isso daqui, o pessoal me deu um feedback, agora eu vou fazer isso aqui e tal. Porque se for, ele tem uma história... Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar. Um exemplo, acho que fica interessante para quem acompanha a cultura pop. Se ele tem uma história fechada na cabeça, eu acho que ele fica muito mais difícil ele se perder. Vamos lá no exemplo. Por exemplo, Breaking Bad. Breaking Bad, ele tem uma história fechada. O autor lá, ele fez 5 temporadas. Essas 5 temporadas são fechadas. E... fez muito sucesso a série, muita gente fala que é uma das melhores séries que existe. Eu não assisti, sendo sincero, eu vou assistir alguma hora o Breaking Bad, eu não assisti ainda, mas como muita gente fala, eu acredito, tá? E a série, ela fez muito sucesso durante esse tempo que ela estava no ar. E quando ela finalizou, eles quiseram pagar mais dinheiro pro autor continuar a série do Breaking Bad. Só que daí depois ele fez o Saul Goodman, acho que é isso, que é um do advogado lá do Breaking Bad e tal, fez meio que esse spin-off da série, spin-off não, esse derivado da série, né? E daí continuou desse jeito, mas ele não continuou o Breaking Bad em si, né? E por que ele não continuou? Porque ele falou,
a minha história era isso aqui que eu tinha para contar, uma história fechada. Se eu for fazer por dinheiro, eu não sei o que eu vou escrever, eu não sei o que eu vou fazer. Então, a história dele ficou muito boa. Aí eu dou um exemplo assim do Lost. Para quem é saudosista aí, assistiu o Lost na época que passou na Globo, ou na época que o Lost foi um sucesso gigantesco, Lost. Eu adoro Lost. Só que o Lost, se não me engano, ele era para ter um arco que era para ter fechado na 4ª temporada. Só que como fez muito sucesso, os caras foi lá e pagaram mais dinheiro para os caras continuar, e os caras fez mais 2 temporadas. E o Lost se perdeu, ele deixou de explicar muita coisa, ficou perdido ali no meio, tá? O final, muita gente fala que é ruim, eu não acho tão ruim assim. Depois que eu assisti, eu não acho tão ruim. Eu só acho que o Lost se perdeu no que ele queria contar, deixou muito furo de roteiro, muita coisa sem explicação. Aí, nesse contexto todo, chegou no final que você fala, puta, ficou ruim mesmo. Então, por isso que eu falo, se o Vincent tiver uma história já pronta, fechada, e ele só vai dividindo ela, às vezes acrescenta uma coisa, dependendo do feedback das pessoas, ele acrescenta uma coisa ou tira alguma coisa, beleza. Agora, se ele tá fazendo aos pouquinhos, a chance de se perder é grande, né? Mas isso é uma das coisas que eu pretendo perguntar na entrevista para ele, se ele já tem aonde ele quer chegar, ou se ele tá criando aos poucos, né? Então eu acho bem interessante o jeito que tá sendo contado, eu tô gostando, e que nem eu falei, acho que no começo desse episódio, quando a gente chegar lá no final eu vou dar um parecer no último capítulo, quando a gente fizer o último capítulo, eu vou dar um parecer do que eu achei desse primeiro arco todo, tá? Porque antes de falar, até o momento eu tô gostando. Só que pode ser que, daí você fala, mas se acontecer certa coisa, você vai parar de gostar? Não vou parar de gostar. Mas sempre as obras têm os pontos fortes e os pontos fracos, né? Então eu vou acabar, vendo ali o que são os pontos fortes, o que são os pontos fracos e dar um parecer do que realmente eu achei do arco inteiro, tá? Então é isso, galera. Era o que a gente tinha pra trazer aqui, pra gente falar do capítulo. Quem quiser ouvir a gente, estão em todas as plataformas, beleza? De podcast. Quem quiser assistir, tá no Spotify Premium. Quem quiser ouvir e assistir também vai estar no nosso YouTube, no podcast Cavaleiro Zodíaco. E quem quiser ajudar o cast, vai lá no Aurelo e ouve lá no Aurelo e dá um play lá no Aurelo que vocês conseguem ajudar o cast a crescer mais e mais. Os links vão estar todos aí na descrição. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. O Zé vai seguir com o capítulo 13 aí, tá? Ele vai seguir com o capítulo 13 da Aura, beleza? E é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais. Bom, pessoal, vamos lá. Capítulo 13. Esse capítulo se chama Aura. Alexia folheava as páginas freneticamente. Seus dedos pinçavam e movimentavam folhas de papel sem darem chance para seus olhos absorverem uma mísera palavra. Chegando ao final do livro, fechou-o e o empurrou para uma pilha de outros tantos abandonados. Thales parou o livro deslizante na mesa. Quer parar com isso? Ele estava de cara fechada. Segurava um exemplar de deuses olimpianos em suas mãos. Isso é chato, mas foi você que se prontificou a ajudar na pesquisa. Eu sei, mas eu imaginava isso aqui um pouco mais animado. O que vocês fazem para se divertir? Interrogação. Isso, Aura respondeu, sincera, estava sentada ao lado de Thales. Fica um pouco difícil não chamar vocês de nerds agora. Alexia prendeu o cabelo num coque simples. Thales deu de ombros e ela se levantou da cadeira. Seus pés, arrastando no chão, eram a única fonte de barulho no lugar. Em todas as mesas da biblioteca, cavaleiros e sacerdotisas se encontravam em seus estudos. Inquieta, a garota andou até uma varanda para tomar ar. Lá fora, o céu já estava malhado pelo crepúsculo. Um pouco de silêncio, ele suspirou. Do outro lado da mesa comprida, Rubi mirava seus olhos julgadores no pupilo por um momento, mas logo voltou-os
a sua cópia de Guerras Mitológicas 2. Tenha paciência, tá? Aura ajeitou atrás da orelha seu curto cabelo negro. Tá, interrogação. Ele inclinou a cabeça. Isso era para ser um apelido? Interrogação de novo. Você não gostou? Vocês chamam Alexia de Ali o tempo todo. Achei que você podia ter um apelido também. Tentou disfarçar seu constrangimento, procurando algo para ler na pilha deixada por Alexia, desconversando. O ponto é que ela tá preocupada com o Iro. Só quis te acompanhar para se distrair. Ela disse com sua voz delicada. Você acha? Causou uma risada que a garota abafou com a mão. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, mas precisa tirar a cabeça dos livros às vezes e prestar mais atenção em quem está em volta. Ele considerou o conselho e se levantou, indo atrás da amiga. Aura corou quando percebeu que Rubi observava a conversa. Você fez bem. O Cavaleiro de Ouro causou nela um sorriso de satisfação. Alexia estava de olhos fechados, deixando a leve brisa carregar seus pensamentos para longe. Thales se aproximou sem jeito e em silêncio, respeitando o momento introspectivo. Percebendo a companhia, ela abriu os olhos e deu um sorriso tímido para o amigo, voltando-se para a sacada. De lá era possível ter uma vista completa da rua que levava ao grande templo. Era também virada para a encosta que hospedava as 12 casas. Bom, nesse trecho aqui a gente pode mais uma vez destacar, né, a grande habilidade que, ao meu ver, o Vincent tem de cenários, criar cenários. Você vai vendo, ele detalha muito bem e você consegue na sua mente formar aquele cenário e tal. Uma coisa que quem já leu, por exemplo, O Senhor dos Anéis, vê que o Tolkien ele é muito também habilidoso em colocar você dentro daquele mundo, né? Ele começa a detalhar tanto cenário que vai se formando na sua cabeça e você fica mais imerso na história. Porque você não fica só pensando nos personagens, nos diálogos, você também fica pensando no lugar, no que está no entorno. Nesse caso também, eu já fiquei imaginando ali a pessoa na sacada, e daí numa encosta ali, você sabe que tem as 12 casas, você começa a visualizar isso. É uma coisa muito interessante e é um ponto bem positivo aqui dessa história do Vincent. Bom, vamos voltar aqui. Desculpa, eu não queria fazer bullying com vocês. Você tá preocupada? Juntou-se a ela, apoiando-se na balaustrada. Você não? Tô, suspirou, observando o céu que já transicionava para um profundo azul marinho. Acho que o meu jeito de me distrair é diferente do seu. Na realidade, acho que meu jeito como um todo é diferente do seu. Eu sei, Thales. Não tô chateada com você. Gosto de você do jeito que você é. Ela entrelaçou as mãos, girando os polegares. Me incomoda essa sensação de impotência. Odeio ficar sentada, torcendo para as coisas darem certo. Você é mais do estilo que resolve as coisas. Ela tensionou as sobrancelhas. Você também. Talvez, mas não tanto com os punhos, encarava as próprias mãos. Besteira. Você é um guerreiro muito melhor do que pensa. Deu um soquinho no ombro dele. Ficaram novamente em silêncio. A brisa gradativamente esfriava conforme a noite ia caindo. Ali! Thales colocou a mão no ombro da amiga, sem saber muito o que dizer. Vai ficar tudo bem. O Iro vai voltar e a gente vai descobrir onde a alma de Ares foi selada. Ela deu um sorriso e apoiou de leve a cabeça contra a mão dele, em sinal de carinho. Então bateu os dedos no apoio da varanda. Bom, de volta aos estudos, por favor, professor, me guie até os melhores livros disponíveis. Fez uma reverência exagerada. Com prazer, minha aluna rebelde. Viram da sacada Ágata adentrando a biblioteca, e conforme voltaram à mesa, encontraram-na se aproximando de Rubi.
A dourada notou a pupila e o amigo e acenou com a cabeça, voltando-se ao cavaleiro de Áries. Algum avanço na pesquisa? O grande mestre está ansioso por informações. Nada ainda. Rubi se inclinou na cadeira e esfregou os olhos por baixo dos óculos. Nada que já não soubéssemos, pelo menos. Qual é, Rubi? Qualquer coisa tá bom. Estamos fazendo o possível aqui, mas até agora não. Espera. Num rompante, Aura gritou e assustou a todos. Seus olhos freneticamente absorviam tudo de um grande livro de capa gasta. Achou ao... interrogação. Agatha não finalizou sua pergunta, interrompida pela garota. Shhh! Ela ergueu um dedo, sinalizando para esperar. Como é que é, garota? Thales. Aura virou para o rapaz. O que você ouviu, o homem do templo, falar sobre artefatos mesmo? Interrogação. E qual item ele pegou de lá? Interrogação novamente. E ele pegou um elmo de uma estátua. O cavaleiro olhou para cima buscando em suas lembranças. E disse que aquele era o segundo. Alexia complementou. É isso. A jovem jogou o livro aberto no centro da mesa. O que vocês veem aqui? O exemplar continua uma coleção de pinturas antigas, retratando os mais variados deuses, inclusive Ares. O que tem aí? Ruby franziu a testa. Não percebem? Aura não disfarçava a animação com sua voz fina e ofegante. Olha só as imagens de Ares. Aura, por que você não pula logo para a parte que explica pra gente a solução para o mistério, como sempre? Alexia coçava seus cabelos ruivos. Prestem atenção na cabeça dele. O grupo se curvou para analisar as imagens melhor. Não havia uma pintura em que Ares não fosse retratado portando um elmo dourado. O elmo! Exclamou Thales. Não só ele, olha aqui. Sem se aguentar, Aura puxou o livro para perto e apontou para diversas figuras diferentes. Além do elmo, ele sempre aparece com um escudo e uma lança. 3 artefatos, disse Rubi, com a mão apoiando o queixo. Isso. O sorriso da garota era repleto de dentes. A alma de Ares só pode estar ligada a esses artefatos. Por isso, não achamos menção a nenhum selo de Atena, ou aprisionando em nenhum desses livros. O que quer dizer? Perguntou Agatha, impaciente. Que sua alma foi dividida em 3 recipientes. O dourado balançava a cabeça positivamente, captando a mensagem. E se a gente tiver certo? Falta só um artefato para conseguirem reviver Ares, disse Aura. Incrível! Então buscamos o escudo ou a lança. Thales colocou as mãos no ombro da garota, congratulando-a. Suas bochechas ruborizaram como os cabelos de Rubi. Este, por sua vez, lançava um olhar de aprovação para a pupila. Incrível mesmo, disse Agatha, fitando a jovem. Talvez eu consiga encontrar alguma dica sobre onde fica o quartel-general de Ares por aqui. Aura folheava as páginas compenetrada em sua pesquisa. A dourada julgou ter o bastante para reportar ao grande mestre e se retirou. Vejo que você e a sua namorada têm tudo sob controle por aqui. Então vou dar uma saída. Alexia se levantou e a jovem se contraiu de vergonha. Foi a primeira vez que o rapaz também se desconcertou com as provocações. Aonde vai? Thales a fitou preocupado. Me distrair. Ela sorriu e se retirou. Pegou à esquerda na praça principal e rumou para os campos de treinamento. Escolheu o antigo lugar onde Iro praticava.
pois tinham os melhores bonecos de pancada do santuário. Chegando lá, encontrou 2 ex-colegas de treino do cavaleiro trocando golpes. Ah, desculpa. Ela parou ao vê-los. Não sabia que esse campo estava ocupado. Pera, um deles gritou. Você é aquela amazona de prata, colega do Iro, não é? Uau, por favor, treina com a gente. O outro estava mais empolgado ainda. Tem certeza? Cruzou os braços e tombou a cabeça na diagonal. Não parecia uma boa ideia. Claro, o mais alto se animou. Tinha a cabeça raspada e a mandíbula bem marcada. Eu sou o Biggs e ele é o Ed. A gente não conseguiu as nossas 10 vitórias, então só poderemos tentar de novo ano que vem. Um treino contra uma amazona de prata vai ser valiosíssimo pra gente. Ela sorriu, estralando os dedos. Mesmo limitando seu cosmo, seria divertido. Tá legal então. Se insistem, podem vir. Os 2 correram contra ela e cruzaram à sua frente, tentando confundi-la com a troca de direções. Biggs tentou um chute voador. Já o Ed arriscou uma rasteira. Ali escapou facilmente com uma de suas acrobacias, girando o corpo no ar completamente na horizontal. Esquivou da rasteira por cima e do chute por baixo. Ao aterrissar, apoiou os pés nas costas do que estava abaixo e, num mortal, acertou um chute em cheio no rosto de Biggs, que deu vários passos para trás. O mais baixo tentou uma sequência de socos que ela bloqueou com o antebraço, até achar uma abertura para o agarrar e lançar contra o amigo. Os 2 se chocaram, mas o Ed não se deu por vencido e se colocou de pé. Tentou um chute baixo. Alexia levantou o joelho para bloquear o golpe, mas o garoto parou o ataque na metade. Era um chute falso. Podemos ver aqui que o Ed é um discípulo do Mago Valdívia, né? Que foi o camisa 10 do Palmeiras ali, que popularizou esse golpe do chute falso, né? Também conhecido como chute no vácuo. Bom, mas falando sério aqui agora, achei interessante que teve essa batalha aqui. E quando começa a batalha, aqui nessa história, e eu não sei se é porque eu sou manchetossauro, talvez por causa disso, sempre que tem batalha em algo relacionado a Cavaleiro Zodíaco, eu já começo a imaginar aquelas trilhas sonoras de luta, que fica aquele violino, aquele baixo, aquele monte de instrumento musical, dando aquele clima de batalha, aquela loucura, e eu já fico empolgado, né? E achei interessante que essa luta, né, meu? Porque em Cavaleiros é difícil você ver 2 contra 1, ou 2 contra 2, ou... É difícil você ver uma luta que não seja um guerreiro contra o outro, um guerreiro, né? Então, sempre quando tem alguma variação desse estilo de batalha, eu costumo achar interessante. E tô bem curioso para ver o que vai dar aqui no final dessa luta, né? Vamos lá. Na verdade, usou a perna para apoiar o peso do seu corpo e impulsionar um giro. Armou uma cotovelada potente no rosto dela. Mais rápida, ela capturou o braço do rapaz, prendendo-o no bíceps. Com o ombro, empurrou. Com a perna, lhe passou uma rasteira e ele inevitavelmente foi ao chão. Depois, ela saltou na direção de Biggs e acertou seu rosto com um chute giratório. O guerreiro caiu tão destrambelhado com o golpe que suas pernas voaram no ar, fazendo Alexia se embolar nelas e cair no chão também. Os 3 riram da situação, considerando aquilo o fim de uma sessão. Obrigado, o Ed disse, permanecendo deitado. Deu para ver que ainda falta muito pra gente. Não, eu é que agradeço. Precisava espairecer. O Iro tá numa missão perigosa e tenho andado preocupada. É a mesma coisa com a gente. Não é só o Iro. A gente tem outro amigo que também está se arriscando lá fora. O Ed se compadeceu. Não sabia quem mais foi com ele, perguntou, sentado no chão.
Mir. Mir de Lobo. Bom, pessoal, finalizando aqui mais um capítulo dessa saga Desatando Nós. Tô olhando aqui a imagem, que sempre tem uma imagem para ilustrar, né, cada capítulo. E tô achando bem interessante, né, aquela parte ali que eles estão olhando pro livro, aquela coisa dos estudos e tal. Eles não simplesmente vão lá, treinam fisicamente e tem que lutar por Atena e tal. No clássico, eu reparava muito que o Shiryu tinha essa coisa do mestre ancião ensinar para ele coisas sobre mitologia, coisas mais técnicas assim. A gente vê a Marinha ensinando o básico também, as constelações para o Seiya. Mas o Ikki de Fênix você não vê coisa do mestre dele ensinando ele, ou ele reproduzindo algum ensinamento do tipo, de forma mais aprofundada. O Shun também, ele só menciona a questão de Andrômeda, que já é a constelação dele, mas você não vê tanto. Se é uma coisa que os cavaleiros têm que saber muito sobre teoria, além das partes das lutas, do cosmo e tal. E aqui na Desatando Nós, a gente vê que os guerreiros não tem que só fortalecer o corpo, eles têm que fortalecer a mente deles e também tem que saber muito sobre mitologia, sobre todo o contexto que eles estão envolvidos, né? Não é só chegar lá, virar um cavaleiro de Atena e proteger ela. Eles têm que ter um conhecimento a mais, né? Eu acho bem interessante, porque é uma coisa que aprofunda, assim, o personagem, aprofunda a história, aprofunda todo esse universo que o Vince está criando. E durante a saga você vê que ele aprofunda o personagem, ele demonstra os cenários, aí tem alguns momentos de luta e tudo mais e tal. Então não fica uma coisa só de lutar e quem é mais forte e tal. É uma coisa que está todo um cenário sendo criado. Agora estão acontecendo as lutas e em breve eu espero que aconteça mais drama, mais aquela parte emocional, aquela emoção que Cavaleiro Zodíaco se caracteriza muito por isso, né? A questão da emoção, de você ter dramas. Não sei se o Vincent vai muito para esse lado do drama, da emoção, espero que sim. E se ele não for também, vamos ver para onde que vai, porque nem sempre previsibilidade, previsibilidade. Nem sempre enfim, nem sempre ser previsível é algo bom, né? Porque a gente gosta muito de Cavaleiros, mas tem muito essa coisa também. Cavaleiros em muitos pontos ele é bem previsível. Então acaba tirando um pouco da graça. E uma das coisas interessantes aqui nessa história do Vince é isso, porque como não é o Kurumada que escreveu, tem muita coisa que foge do comum do Kurumada e dos autores que ajudavam ele, por exemplo, a Saga de Asgard. A Saga de Asgard é um filler, não foi Kurumada que escreveu. Então você vê que foge um pouquinho da mão do Kurumada, já tem umas coisinhas mais legais, que é uma das sagas preferidas minhas, né? Asgard. Agora no caso do Vince aqui, eu tô vendo que ele segue algumas coisas que o Kurumada fazia, mas outras coisas ele é bem autoral. Até aquela questão dos capítulos anteriores que teve aquela batalha com os gigantes e tal. É uma coisa que o Kurumada não faz batalha com gigantes lá. Mas o Vince colocou, foi uma coisa que surpreendeu. E é legal você ver que, além das coisas que você já gosta em Cavaleiros, você tem algumas surpresas, algumas coisas que te surpreendem. E nesse capítulo aqui foi um capítulo bem interessante, porque teve expansão do universo, consolidação dele, curiosidades e também teve luta, né? Teve uma batalha ali e tal. E por mais que seja uma batalha em treinamento, foi interessante de ver a intensidade dos golpes, a variação e tal. Tô bem curioso para saber para onde vai essa saga Desatando Nós. E eu não leio os capítulos lá da frente, mas eu tô muito curioso até hoje na questão da referência aos Cavaleiros de Bronze, porque no começo da Desatando Nós tem aquela questão que as constelações Dragão, de Cisne, de Pegasus, Andrômeda e Fênix desapareceram do céu. E tem algumas estátuas ali na região ali do santuário ali das 12 casas, tem estátuas remetendo a esses cavaleiros de bronze, né? Deixou esse nó, digamos assim, e esse nó não está sendo desatado até o momento. E eu, cara, sempre fico pensando, será que nesse episódio vai ser mostrado alguma coisa em relação a isso? Por que a constelação deles sumiu? O que aconteceu? Será que eles vão, em algum momento, chave ali, voltar e entrar nessa história do Vince também? Ou será só referência? Enfim, tô bem curioso para saber aqui. Queria mandar um abraço para todo mundo que tá mandando direct. No capítulo anterior vocês viram que muitas teorias foram quebradas, a galera aí que tá no direct mandando. Alguns ali falaram, pô, minha teoria ali foi por terra e tal, mas isso que é interessante, é da hora você criar teoria, você vê que algumas vão se confirmar, outras não.
Valeu todo mundo que tá mandando direct. E vamos acompanhar aqui, ver pra onde que vai essa história da saga Desatando Nós. Valeu, pessoal, até a próxima.